Olá pessoal, então quando falamos sobre as concepções do século XX, século XXI, treinamentos, questões científicas que eu falei, métodos, uns ênfase metodológicos, no ênfase bioquímicos e ênfase ligado propriamente dito, os campos bioquímicos e tecnológicos. Quando falamos de tecnologia, lógico, nós lembramos também dessas fases que ocorrem na RBCE. Quando eu falo método metodológico, que é o ênfase metodológico, que houve uma crise muito grande. Não só no campo das revistas, como a RBCE e outras também. O campo metodológico, que é o caminho a chegar às questões de obras bibliográficas, esse duelo entre bacharel, licenciatura, saúde ou educação, esse conflito metodológico. A outro campo de ênfase foi o campo bioquímico, que vai intercalar o campo também higienista, campo de, ou seja, ligado à medicina esportiva, que vai ancorar, ser uma bússola importante, que nós podemos ver o que? O Vitor Matsuto, ok? É lógico, o Vitor Matsuto, com o campo da metodologia, ênfase metodológica, tem o Walter Braz na década de 90. Na década de 80 ficou também em destaque o que? A Unesco. Então já falei também de 70 e 80, Corrida para Todos, a Célia Tafarel. Estou falando de presidências aqui no campo de ênfase, que colocam logo de existência hermenêutica nessa natureza de pesquisa. Porque o Matsuto, sendo médico e cardiologista, e também ligado às atividades físicas, saúde, dando ênfase. Mas a própria metodologia vai ser eminente a próprio campo também que relaciona o quê? Aos campos tecnológicos. Quando falamos tecnologias, vamos colocar também ênfase o tempo livre, o campo pré-industrial, pós-industrial, pré-sindical, pós-sindical. É lógico ali também no parecer tem alguns que fala sobre educação física e coloca uma questão importante sobre educação física transformadora. Aí, ou seja, fica um ponto importante, embora quando eu falei sobre a Joan Scott, as edições sobre revista feminina, na época de 91, 92, 93, 94, 95, fiquei destaque também na UFS, na época da Elaine Romero, que ela também atuou aí nesses campos efetivos, e o Walter Braz. E também tem um livro sobre mulher e sociedade e cultura. Então são alguns livros pioneiros que relatam. Aonde eu quero entrar nesses campos importantes? É lógico que entre esses conjuntos relacionados à base elementar, natural, no século XX, a importância do ar puro, a ginástica ao ar puro, ou seja, orientadores, ou seja, orientador ligado à medicina. Então, a ginástica fica aquela crise de 1920 e a 1939, a história ligada à própria motricidade humana. Eu coloquei em profundidade a RBCE, mas o foco também é o quê? Declarar essas profundidades que ficam. Porque quando você olhar bem os campos históricos, o que é a motricidade humana, vai destacar a fisiologia humana, vai destacar a filosofia humana, vai destacar a sociologia humana, vai destacar mesmo o ser humano, vai destacar várias teorias que não chegam ao ser humano, mas chegam uma própria teoria que o próprio ser humano fez, que é a própria motricidade humana. É lógico que tem o Antônio Cunha, ele fala sobre os elementos da didática, tem a Cunha também, que eu já destaquei, sobre a expressão corporal, o corpo fala, e lógico que tem vários anexos ali, você entrar ali nos campos periódicos dela ali também, são vários acervos importantes. São metodologias. Para mim, eu fazer 3 ou 4 artigos, 5, e muitas vezes ser mencionado assim em alguns lugares aí, já para mim já é uma contribuição científica avassaladora, ou grandiosa, como algumas também conhecem como ela. Então, quando eu falo sobre o século XIX, é um século também que coloca vários tipos de terapias ocupacionais, embora a década de 70 aqui também vai colocar os ramos da psicomotricidade. E como falamos sobre treinamento, ok? Quando falamos do Mascarenhas, começa ali o quê?
2004, 2005, 2006, 2007, 2008, em destaque. 2003. Lógico que ele fez as fases ali onde eu estava no núcleo de lazer também. Pois bem, então quando falamos o que é ar limpo, temos uma pergunta. É melhor fazer atividade na esteira ou ir lá para os pátios, né, do ar livre, perto do lugar que você sempre passa, ou seja, mapear um território? Ah, eu não gosto de esteira, parece que eu estou parado no mesmo local. É lógico que é uma tese, você vai estar parado, você vai estar movimentando. Embora a própria esteira está parada, mas, ou seja, em si tem um movimento para movimentar ali. A própria esteira em totalizada não está parada. Ou seja, há um motor, um movimento ali ocorrendo. Eu quero dizer que a maioria das vezes você vai passeando de carro, tem outros campos de transporte. Mas o que eu quero dizer? Que o que é melhor é fazer ginástica ao ar livre ou fazer uma ginástica localizada, ginástica laboral, ginástica programática, prognóstica. Teve tempos atrás aí, vários artigos que eu estava lendo que falaram que era melhor fazer fora da academia, depois ir para a academia. Os outros artigos foram mais em São Paulo que fizeram. São Paulo e Rio Grande do Norte. Que fizeram o quê? Que falaram que era melhor fazer na esteira, porque o ar, a poluição, ou seja, os campos que acontecem poluição no ar, aí tem que colocar até em anexo o Rio Tietê, para ajudar os campos, né, de personal, ou seja, empresa e outros fatores importantes que estão ligados aqui aos campos primários, secundários, filiados à academia. Embora os dois são bons, né, mas é lógico que tem que ter cautela. Em destaque, o que eu quero dizer? Entre essas amostras e pesquisas ligadas ao método Fertilec, você dá uma parada, depois você volta, dá uma parada, você vai e sobe uma montanha, desce, depois você desce, declina, depois sobe um morro. É um método interessante, né? Já fala, Fert, velocidade, né? Lec, jogo, velocidade no jogo. O jogo não tem como eu estudar sobre jogos na época de treino. Se colocarmos adaptações de várias teorias, como o próprio Mativieri. O jogo em si fala sobre o quê? Jogos pré-desportivos. Aí pré-desportivos eu vou entender. Agora o jogo pré-esportivo não vou entender só. São maneiras que nós temos que ter essa concepção. Então os passeios, os piqueniques, as questões que são colocadas por fora nas academias, essas aulas, eles falam aulas extracurriculares, interdisciplinares, Morro do Moreno, Morro do Sei, vários morros, o Morro ao Pé da Cebola, são um campo de turismo que liga o próprio lazer. Vou buscar vários livros ligados ao lazer. Lá está Requicha. Requicha lá falando sobre o lazer e as importâncias. Aí quando eu vou olhar também na área de turismo, veio lá o do Mazadier. Nossa área, Marcelino, nossa área também. Muitas vezes o próprio turismo, os guias turísticos, que fez turismo, faculdade de turismo, vai familiarizar muitas vezes com a recreação, vai familiarizar com a questão de hotelaria. É lógico que o campo científico coloca essas maneiras. É lógico que quando você fala sobre Mascarenhas, você fala sobre esporte de aventura. Quando você fala sobre Mascarenhas, você fala sobre esporte e sobre lazer e esporte. O ócio, ou seja, a ginástica ao ar livre coloca uns preconceitos muito grandes. Imagina se eu fosse um empresário, uma equipe como a Salsicha, ou outras empresas, atacadões. Aí eu vou fazer uma ginástica ao ar livre, aqui onde eu estou, eu vou ser apedrejado, vamos chamar de vagabundo, e outros tipos de psicopatas ainda. Então são fatores, estou colocando N fatores. É lógico que eu posso sair, eu saio. Mas a dificuldade? Imagine se fosse um dono, um grande empresário. Isso prejudica o fluxo econômico na grande, ou seja, catedral, que é a própria capital, né, do Espírito Santo. Quer dizer que tem que haver segurança. É lógico que tem Vital, tem Carnaval, sem época. Como diz o próprio da Mata, nós somos escolhidos. Ou seja, o brasileiro é escolhido entre esses fatores importantes nessas estradas percorrentes entre malandros, heroínas, heróis, nesse campo peculiar, categórico